Bom, o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre o que é a construção sustentável. As integrantes do grupo é a Júlia, a Gabriele e eu, Nicariane. O que a gente vai falar no trabalho? O que é a construção sustentável? Eu vou dar uma breve introdução à história da sustentabilidade. A gente vai falar da sua importância, seu objetivo, algumas vantagens, exemplos de materiais das construções e a utilização de água e energia de forma sustentável. Dando a introdução, o trabalho ele tem como finalidade explicar o que é a construção sustentável, assim como a sua história e a sua importância no ramo da construção civil. Mas vem a pergunta: o que é uma construção sustentável? A construção sustentável ela é aquela que utiliza técnica ou materiais ecológicos para a criação ou a implementação de um empreendimento. A história dela, como que surgiu? Surgiu no final da década de 80. E esse termo ele apareceu no relatório de Brundtland, médica norueguesa, e ele falava que o uso sustentável dos recursos deveria suprir a nossa geração e a próxima. Quer dizer, a gente tinha que usar os recursos naturais pensando para a próxima geração, que também deveria ter acesso a eles, né? E a construção sustentável, ela visa a utilização de ecomateriais e de soluções tecnologicamente inteligentes ao utilizar os recursos finitos. E qual que é a importância da sustentabilidade na construção civil? Quem pensa em sustentabilidade garante que antes, durante e até mesmo depois que a obra é feita, o impacto ambiental ele é reduzido. E para reduzir o impacto ambiental, a gente também deveria reutilizar os insumos. E com a utilização de ecomateriais e inteligência tecnológica, é possível uma obra mais limpa, eficiente, econômica, que reduz os impactos ambientais. Agora eu vou passar minha palavra para a Gabriele e ela vai falar um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouco sobre os tópicos 4 e 5, começando pelo objetivo da construção sustentável. A construção sustentável, ela busca restaurar e manter o ambiente no qual a construção vai ser planejada, vai ser executada, na verdade, reduzindo os impactos negativos causados ao meio ambiente. Tendo um dos principais objetivos, que seria proporcionar o maior bem-estar para os possíveis moradores se essa construção se tratar de uma casa. Agora eu vou falar sobre os benefícios da construção sustentável, que seria o uso racional dos materiais e tecnologias de menor impacto ambiental, qualidade e durabilidade do processo construtivo, saúde e bem-estar dos ocupantes, responsabilidade social, execução de obra com foco na minimização dos impactos causados, planejamento inteligente, uso de mão de obra qualificada, aproveitamento passivo dos recursos naturais, com exemplo da iluminação e da ventilação. Bom, nessa imagem nós temos uma casa ecológica que tem vários exemplos de como fazer uma casa com a construção sustentável, que seria o uso de catavento e placas solares para minimizar a energia, o recolhimento da água da chuva, o teto verde com a intenção de regular a temperatura, a coleta seletiva do lixo, a plantação de alimentos com fonte natural, uma extração de tratamento que seria utilizada para o banheiro seco. O banheiro seco, ele, falando um pouco mais especificamente dele, numa cidade não seria tão utilizado, não seria tão bem utilizado assim. Mas existe um exemplo, e existe até uma reportagem sobre que lá no Nordeste eles tiveram um problema com saneamento básico. A imagem representa foto do processo deles criando esse banheiro seco. E como forma de minimizar a falta de saneamento básico, eles fizeram a utilização do banheiro seco, onde 94% das pessoas gostaram do resultado que trouxe. Bom,
O banheiro seco, ele não usa uma privada em específico, ele usa um tambor coletor. E nesse tambor existe um espaço entre o assento do vaso e o tambor, que nele existe uma estrutura que serve de câmara de ventilação. E nessa câmara está acoplado um tubo de ventilação, e quando ele é aquecido pelo sol, ele puxa e libera os gases da câmara, e o cheiro, né, que seria um cheiro ruim das fezes e da urina, ele vai ser expirado e não vai ficar dentro do banheiro seco. Ele vai ser isolado. Bom, nesse banheiro seco também existe, embaixo dele, existe uma mangueira, que seria por onde sairia a urina, e o nitrogênio, que seria a fonte positiva da urina para as plantas e o meio ambiente, ele vai ser filtrado por essa mangueira e aí vai servir como adubo para as plantas. Então, o cheiro e, do caso das fezes, ela vai ser reduzido pela ventilação, e as fezes, no caso, ela não vai diretamente para as plantas. Vai existir um tratamento, um processo antes disso. Bom, vou falar alguns exemplos de materiais de fácil acesso para as construções sustentáveis. O primeiro deles é o tijolo de gesso. O tijolo de gesso ele é um tipo de revestimento feito a partir do processo de moldagem do gesso bruto em formas com ranhuras. Outro material é as tintas ecológicas. Elas são conhecidas como tintas sustentáveis porque elas são feitas a partir de elementos naturais, com baixo poder de agressão da natureza. Elas têm como base a presença de água, argila, amido de milho e cola. E a cor, para você obter ela, é por meio de flores e frutas. Outro material é a madeira de demolição. Ela é aquela madeira extraída pelos demolidores, retiradas de construções antigas, como casas, galpões, barracões e armazéns. Outro material é a telha ecológica. A fabricação é feita a partir do material reciclado das embalagens de longa vida, que são as garrafas PETs, ou por meio de fibras naturais, como a madeira, o sisal e o coco. O bambu, ele também está presente nessa sequência, porque ele faz parte da lista dos materiais biodegradáveis para a construção civil. Agora eu vou falar alguns materiais de difícil acesso nas construções sustentáveis. O primeiro deles é o bioconcreto. Ele é o resultado da combinação entre o concreto comum com colônias de bactérias, que são as bácilos. Elas são capazes de viver mais de 200 anos. Essas bactérias elas são encontradas em áreas inóspitas, como crateras de vulcões ativos e lagos congelados na Rússia. Agora, outro material é o painel solar. O uso dos painéis solares no telhado permite converter a luz solar em energia elétrica. O sistema ele é composto por várias peças, entre elas a placa solar. A sua instalação é feita por equipamentos que garantem, por sua vez, a autonomia energética dos imóveis, resultando em menos impactos ambientais e economia na conta da luz. Agora, a gente tem o ecoblocos, que são blocos de construções modulares que consistem em uma estrutura básica resistente feita a partir de materiais reciclados, como os rejeitos de barragens e resíduos de construção triturados e compactados. Agora eu vou falar um pouquinho da utilização da água e da energia de forma sustentável. Primeiro, eu vou falar da energia sustentável. O exemplo é a energia hidrelétrica, que é a principal fonte gerada através da transformação da força da água em energia elétrica. Para aproveitar essa potência, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas para extrair o máximo potencial deste recurso renovável, livre de emissões e natural. A hidroeletricidade contribui para o armazenamento da água potável. Os reservatórios das usinas hidrelétricas coletam a água da chuva, que pode estar sendo usada no consumo ou para irrigação. Ao armazenar essa água, elas protegem os aquíferos contra esgotamento e reduzem nossa vulnerabilidade a inundações e secas. Agora, a água sustentável. A sustentabilidade da água limpa e potável passa pela utilização eficiente e responsável deste recurso vital, garantindo a sua disponibilidade ao longo prazo.
A implementação de estratégias sustentáveis de uso e conservação da água é fundamental para mitigar os efeitos e escassez e preservar nossa qualidade de vida. No cotidiano, o consumo sustentável de água significa economia de água, combate ao desperdício e perdas físicas, não poluição dos mananciais, eficiência nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, e a adoção de tecnologias geradoras de água e reuso. Agora, como a nossa cidade pode adotar a sustentabilidade? Uma cidade sustentável ela deve investir nos cuidados das suas áreas verdes, protegendo parques, praças, jardins públicos e principalmente áreas de proteção permanente. A preservação e distribuição dos rios e lagos e orlas também é fundamental nesse quesito. O principal objetivo da cidade sustentável é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir sua permanência para as gerações futuras. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas características para uma cidade sustentável. A primeira delas é destinar corretamente e reaproveitar os resíduos de sólidos. Oferecer água de qualidade sem esgotar mananciais, reaproveitar a água da chuva, criar e utilizar de fontes de energia renováveis, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população e garantir opções de cultura e lazer. Bom, gente, aqui vai estar as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. E o nosso trabalho foi isso.